para mais um Unicast, o podcast dos oficiais de justiça. E hoje tenho uma alegria aqui de receber o Dr. Rucielton Barroso, advogado que cuida dos oficiais de justiça na AFCTF Advogados, né? Amin Ferraz Coelho e Thompson Flores Advogados. Rucielton, obrigado pela sua presença aqui para trazer várias informações que eu tenho certeza que será muito importante para os oficiais de justiça. Eu queria que antes da gente entrar nos temas específicos dos oficiais, falasse um pouquinho da sua história, né? Assim, você se formou aqui em Brasília mesmo? Você é nascido em Brasília? Eu sou nascido em Brasília, né? Sou filho de dois nordestinos, né? Mas eles vieram aqui para Brasília logo cedo e eu, como todos os meus outros 3 irmãos, nascemos aqui em Brasília. Eu estudei em escola pública, né? Durante toda a minha trajetória e posteriormente na universidade. A minha irmã me inscreveu no vestibular, na UPS, que era a universidade onde ela estudava e jogava, né? Minha irmã era atleta profissional de voleibol. Ela me inscreveu no vestibular de Direito, eu fiz lá o vestibular, acabei passando em primeiro lá nas qualificações e ganhei uma bolsa. Aí eu iniciei lá o meu curso de Direito, já era algo que eu gostava bastante, né? De falar, de debater, de fazer essas sustentações de tese, né? De ideias, né? Bem combativo. E aí eu passei, estudei lá como bolsista lá durante a faculdade, fiz estágios em vários órgãos aqui em Brasília, no STJ, na Procuradoria do DF, no Ministério Público Federal, na própria Defensoria Pública. Então eu tive bastante experiência em diversos órgãos, né? E posteriormente, quando eu me formei, eu passei a trabalhar com um procurador do DF, né, Dr. Ângelo Barbosa, foi o meu primeiro chefe nessa área do direito, me deu oportunidade logo assim que eu me formei. Trabalhei com ele por volta de 1 ano e posteriormente me enviei o meu currículo, fiz a entrevista com o Dr. Henrique, né, o professor Henrique, nosso mestre, nosso orientador lá no escritório. E desde então eu trabalho lá. Já está completando agora, esse ano, vai completar 8 anos que eu trabalho lá na FCTF Advogados, né? Desde 2018 eu sou o coordenador dessa área de direito sindical, de administrativo e regulatório. Foi aí que eu conheci os oficiais de justiça, conheci o Gerardo como presidente até de outras entidades, né? E mais prioritariamente como presidente do sindicato, né, do Sindojus. E desde então a gente está nessa luta, né, enfrentando greve, enfrentando busca por reajuste, enfrentando briga, né, sendo todo tipo de encrenca e intriga a gente já se envolveu juntos, né, Gerardo? Verdade, são muitas situações já nesses anos todos. E conta uma coisa, aqui em Brasília, o pessoal que vai fazer direito, quase todo mundo quer ser servidor público, né? Já entra ali querendo fazer concursos públicos e você parece que sempre, mesmo tendo estagiado em órgãos públicos, sempre teve esse perfil da advocacia, né? Uma pessoa bem combativa, né? Sempre tive, Gerardo. Assim, eu tenho bastante vontade, né, de trabalhar na iniciativa privada, justamente por essa liberdade, dessa concorrência. E dessas situações, eu nunca tive esse chamamento, essa vontade de ser um servidor público, mesmo na advocacia pública também, que seria algo mais próximo do que a gente faz, mas não acho que é aquilo que eu gosto. Então, eu gosto dessa questão mais inconstante, dessa questão que todo dia você tem uma tese nova, você tem uma discussão nova, clientes novos, então você não fica numa questão repetitiva, numa questão maçante, né? Claro que no direito tem as áreas de advocacia de massa, né? Que também eu já atuei em alguns momentos, mas e com o passar do tempo você começa a atuar em questões mais específicas, em questões mais estratégicas. Foi justamente essa oportunidade que eu tive quando eu comecei a trabalhar, a coordenar esse setor e a trabalhar com os oficiais de justiça, né? Então, entrar num mundo muito específico, um mundo muito amplo de direito administrativo, de direito público, essas questões basicamente de remunerações, mas todos os direitos que são negligenciados a gente consegue ver de perto como a administração é negligente, como a administração, propositalmente ou não, viola direito dos servidores públicos. Então eu pude ter esse contato, estar nessa trincheira, né, do próprio sindicalismo, que era uma questão que eu era bem distante, né, justamente porque são questões que não eram afetas, né, não estavam próximos de mim nas outras áreas que eu trabalhava, né, diretamente com o direito empresarial, na advocacia, que é o forte lá do escritório. Então não era algo que eu mexia rotineiramente. Quando eu tive a oportunidade de galgar o cargo da coordenação, né, com a equipe lá toda que a gente trabalha, foi que de fato eu fui virar a minha carreira para esse ramo do direito administrativo, do direito regulatório, que era algo que eu já trabalhava, e adicionei o sindical, onde eu encontrei assim um mundo vasto, muito divertido, um mundo que você consegue
não é só direitos, não é só briga empresarial, né? Você trata com pessoas, realmente ali você está tratando de um processo que pode ser um diferencial na vida de uma pessoa, de que aquilo ali vai fazer toda a diferença para ela, para os filhos, né? Para os próprios pensionistas, os próprios aposentados, são pessoas que a gente trata bastante, que eles já estão lá descansando e do nada são incomodados lá, depois de servir tanto a população, eles são incomodados lá no seu descanso, tentando retirar algum benefício, algum direito que eles possuem. Então é muito gratificante. É muito gratificante que você está muito próximo das pessoas. E aí, localizando esse novo ramo de direito que me interessava, o escritório me ofereceu uma bolsa de mestrado, que eu faço atualmente no CEUB, e lá eu estou me especializando justamente nessa questão do mestrado em direito administrativo, justamente para poder cada vez mais me especializar nesse ramo da proteção dos direitos coletivos, né, dos direitos difusos, dos direitos homogêneos dos oficiais de justiça, que é basicamente a área que eu cuido pessoalmente lá do escritório, os processos coletivos, os processos estratégicos dos oficiais de justiça. E também tem a outra parte, né, que quando a gente fez uma modificação no nosso contrato, a gente passou a atender as causas particulares. Então a minha equipe lá, eu e mais todo mundo que trabalha lá, Dr. Rodrigo, Dr. Lucas, todo mundo que trabalha lá com a gente cuida de praticamente toda a vida do oficial de justiça, em todas as áreas. Não só dele, como também do cônjuge, dos filhos, né, se forem dependentes do imposto de renda. Então a gente acaba atuando em todas as áreas. Então a gente tem lá especialista em penal, a gente tem pessoa que tem bastante facilidade com direito trabalhista, a gente tem muitas pessoas que são especialistas em direito de família e direito civil, que é a maior parte dos processos particulares das pessoas que chegam lá. Então a gente tem dentro da nossa equipe uma parte muito especializada dos processos coletivos, que eu cuido particularmente, e tem toda uma parte de uma gama de direitos que são em tese mais simples, só que são muito importantes porque essa resolução da vida privada ali de uma pessoa que está passando por alguma dificuldade. A gente já cuidou de processos de UTI, de mãe de filiado, do próprio filiado, né, da esposa, que nos procurou porque o filiado estava acidentado. A gente cuida de coisas muito simples, mas muito importantes, que muda a vida dessa pessoa e, sabe, recupera a luz dela. Quando você encontra ela posteriormente, você vê a diferença que você fez em uma questão que para você poderia ser rotineira, mas para aquela pessoa você realmente mudou o mundo dela. Então é a área que eu me encontrei e é onde eu pretendo continuar galgando, continuar trabalhando aí nos próximos anos. Essa é bem importante. Até assim, a gente faz muita divulgação das vitórias judiciais com relação às causas funcionais. Exato. Isso é o mais comum, né? Porque quanto sindicato a gente vai ali mostrando, houve essa vitória que vai beneficiar todos os oficiais de justiça. E todo mundo, claro, né, reconhece o seu trabalho. Aliás, assim, um trabalho minucioso, não só do ponto de vista técnico, né, que está sendo ainda aperfeiçoado com o mestrado aí, né, isso é interessante, você não para de estudar, né, isso é muito importante para todos os oficiais de justiça, né, uma pessoa preparada, mas também o cuidado que você tem ali de atendimento individualizado dos oficiais de justiça, isso é fundamental. E assim, a gente fica ali, que tem essa relação mais próxima, recebe as notícias das vitórias, às vezes até são questões sensíveis na vida da pessoa, assim, não é o caso de divulgar as ações particulares, mas que é uma cobertura ampla que os oficiais de justiça têm, né, a partir da sua atuação, né, junto ao escritório, com a equipe toda lá que atende os oficiais de justiça. O feedback é bem positivo, né? Realmente. Nossa. Você colocou bem, assim, faz a diferença na vida da pessoa. Às vezes é um processo que é fundamental, no caso desse de UTI, por exemplo, decide a vida da pessoa ali, né, ou do dependente ou do cônjuge. Então, importantíssimo esse trabalho. E assim, a gente trazendo agora um pouco mais para as questões funcionais. Houve algumas vitórias relevantes nos últimos tempos, né? Vamos tratar de algumas aqui para que os nossos telespectadores aí entendam um pouquinho da atuação, ver onde é que eles se encaixam, né? Como se vale para eles, se não vale, e assim, qual foi a tese que foi vitoriosa. Uma das primeiras foi a questão das regras de transição, né? Assim, bem importantes. Então, com a reforma da Previdência, que ocorreu aí ao longo da última legislatura, houve um sério prejuízo para os servidores públicos como um todo. Sim. Né? Então, o escritório entrou com algumas ações judiciais
e uma delas é para garantir a aplicação das regras de transição anteriores, para quem tinha entrado antes da emenda constitucional de 2003 e até melhor na situação de 98. Qual é a tese, né? Assim, qual é o fundamento para a sentença que saiu e que já garantiu a aposentadoria de vários oficiais, né? E vários, inclusive, estão recebendo, optaram, a maior parte optou pelo abono de permanência. Qual é o fundamento dessa tese e para quem ela se aplica? Entendi. Assim, quando veio a reforma da Previdência, né, a gente, em tese, tem atualmente um governo que parecia ser bem reformista, então ele publicou, já de início do seu governo, uma reforma da Previdência que alterou profundamente diversos direitos de aposentados, de pensionistas, de regras de transição, que é justamente as pessoas poderiam se aposentar com requisitos específicos. Então, você, galgou, foi nomeado como servidor público com algumas regras e já a previsão de que, olha, eu preciso fazer A, B, C para eu poder me aposentar. Com o passar do tempo, ou já você próximo a preencher todos esses requisitos, vem o governo e faz uma mudança expressiva nesses direitos, né, criando ali outros regramentos, ou aumentando a idade mínima, retirando possibilidades que você tinha de contagem de tempo de contribuição para a sua idade. Então, isso prejudicou, assim, no momento que você acha que você terminou o seu serviço, né, terminou de servir a sociedade, você era surpreendido com mais 5, 10 anos de dever que você deveria ainda cumprir, né, de pedágio, coisas do tipo, para que você pudesse passar para a inatividade e, de fato, descansar. Então, o que a gente fez? A gente fez uma ação coletiva, né, como sindicato, né, o Sindojus DF, e a gente está fazendo uma alegação de que justamente pelo princípio da segurança jurídica e dessa questão da vedação ao retrocesso, de que não pode, a corrida para a aposentadoria, isso nas palavras do ministro Gilmar Mendes, a corrida para a aposentadoria não pode ser uma corrida com obstáculos que se mexem. Você pode até criar os obstáculos, mas os obstáculos não podem ficar se mexendo a cada momento que você corre. Você muda as regras do jogo durante o jogo. Né? Durante o jogo. Então, assim, isso já tem uma jurisprudência do STF sobre esse tema. Então, com base nesses entendimentos, a gente entrou em favor dos nossos filiados, né, da categoria, informando que essa mudança foi feita de forma abrupta e que essa mudança causou um impacto sem criar regras de transição favoráveis ou próximo das que já existiam para as pessoas que já estavam próximas de implementar o benefício. Então, a gente questionou o artigo 35 da emenda constitucional e o juiz, entendendo pela procedência desse nosso pedido, ele entendeu de fato isso, de que essa regra ela seria inconstitucional por prejudicialidade, né? Obviamente a gente não pode fazer uma ADI como sindicato regional, então a gente fez uma ação por prejudicialidade, ela foi declarada inconstitucional e aí houve a reativação de todas as regras anteriores, de regras de transição anteriores, que é justamente isso, uma criada em 2003, uma criada em 2005, que faziam sempre referência a momentos anteriores. Uma que você deveria se tornar servidor público federal, né? Não necessariamente no cargo onde você se aposenta, mas você deveria ser um servidor público federal antes de 98, que é uma das regras mais interessantes, que é referente à emenda 47 de 2005, o artigo 3º, que ela contempla que quando você tem muito tempo de contribuição, você pode se aposentar cedo. Estadual não serviria? É muito provável, aqui no DF mesmo, quando houve essa emenda constitucional 45 de 2007, é que a Constituição do DF ela passou a adotar. Então, é muito provável que os servidores públicos estaduais também tenham essas regras. Tanto que aqui no DF, mesmo tendo a mudança da emenda constitucional 103 de 2019, o Distrito Federal ele não fez a mudança. Então é necessário analisar estado a estado para verificar que é bem possível, porque realmente você evitar que o servidor vá para a inatividade, você reduz essa perda funcional, né, que a gente verificou que houve esse congelamento e essa tentativa de redução de gasto público por parte do governo, então as nomeações ficaram paralisadas. Então, as pessoas iam se aposentando justamente com medo de mais reformas e perder mais direitos e não ter direito a outros benefícios que já estavam ali próximos de serem atingidos. Então, as pessoas começaram a se aposentar. Então, a gente percebeu na própria categoria dos oficiais de justiça um grande déficit de uma hora para outra. As pessoas que estavam recebendo abono permanência, quando verificaram as mudanças que estavam se avizinhando, optaram por se aposentar. Então, assim, olha, eu não vou participar disso, e isso acabou gerando uma pressão enorme aos outros. Então, é muito importante verificar em cada Constituição estadual se houve a mudança
dessas regras de transição em razão da publicação da emenda constitucional 103. Se houve, é muito provável que essa mesma tese que a gente conseguiu levantar, como ela tem sucedâneo no próprio STF, é bem possível que você consiga utilizá-la e também conseguir afastar essa mudança gravíssima que foi feita em relação às regras de transição. A gente tem a situação dos oficiais, hoje são federais e que exerceram cargos anteriores nos estados. Sim. Somaria esse tempo, por exemplo, quem entrou, quem era servidor num determinado estado antes de 98, depois só migrou para o âmbito federal, né? Fez o concurso federal e continuou somando tempo. Valeria para fins de contar o ingresso? Se você não teve aquela quebra, o que se exige? Você não pode ter nenhum dia fora do serviço público. Então, se infelizmente você pediu exoneração para estudar e passou eventualmente em outro concurso, de fato, tendo essa quebra, acaba não somando. Mas é muito comum, a não ser que seja um regime muito específico, né, e alguma empresa muito específica, que você seja seletista, alguma coisa assim, mas se você é de regime próprio, geralmente você consegue vincular esses dois tempos e o seu tempo de servidor acaba contando desde quando você era servidor ali estadual ou você era servidor em órgão do executivo. Então, tem diversas situações que é sempre bom olhar o caso a caso para que você possa fazer essa verificação. Você tendo essa vinculação, você não quebrando um vínculo, geralmente você consegue utilizar, puxa o tempo para trás e aí você consegue utilizar as regras de transição mais benéficas. Hoje a gente tem várias pessoas já recebendo um abono de permanência que foi, como ainda é uma tutela de urgência deferida em sentença, né, não é uma questão transitada de julgado, cada pessoa optou por assumir esse risco, se aposentava diretamente. A gente tem pessoas que aposentaram, estão lá na praia descansando e esperando, me ligam e falam assim, tá tudo bem? Tá tudo bem, pode continuar descansando que tá tudo certo. E tem pessoas que estão recebendo abono de permanência, que é uma questão financeira, às vezes a pessoa está com um filho na universidade ou está com alguma questão de dependência, então ele prefere, não, prefiro o dinheiro, consigo trabalhar, gosto de trabalhar, né, ainda estou me sentindo muito bem, e a pessoa permanece. Mas, assim, é uma questão muito importante, porque quando veio, foi uma das questões assim, mais importantes, foi assim, caramba, agora ninguém aposenta mais. Então, tem previsão lá nessa própria reforma de que você tem que trabalhar 40 anos para receber o salário integral. Então, você tem diversas outras questões com essa reforma que aconteceu na Previdência, que deixou as pessoas absolutamente em pânico, né? Então, com essas medidas, além dessa que a gente tem outras 5 ações que discutem vários pontos dessa reforma, a gente conseguindo êxito nessas questões, a gente vai dando mais tranquilidade para as pessoas, né? A gente tem uma outra ação até relacionada disso aqui, que foi uma ação muito importante para a gente conseguiu uma tutela logo no início, né? Ali, ainda em 2020, pouco tempo depois da entrada em vigor da emenda constitucional, da contribuição previdenciária, que fez a limitação da contribuição previdenciária progressiva. Então, com essa reforma, gerou uma previsão de que, dependendo do seu salário, você pode pagar até 22% de previdência social, dependendo do salário que você recebe. Então, enquanto mais longínquo você é de carreira, né, quanto mais você progride na carreira, mais vai aumentando o valor que você paga de previdência social. A gente conseguiu uma tutela que voltou a limitação para 11%, que era descontado anteriormente, e isso aí foi realmente uma festa, né? Depois essa mesma decisão ela foi pipocando em diversas outras entidades que também foram conseguindo, e as pessoas ficaram de fato muito felizes, assim, porque de fato é isso, assim, é uma mudança muito substancial. Você sai de um desconto por volta de 11%, mas por volta de 10% para quase 20%, em alguns casos oficiais de justiça no topo da carreira, assim, um desconto assim, que deixou as pessoas assustadas. Então, isso é interessante, Luciel, por assim, a análise por várias razões, né? Assim, por exemplo, nos últimos 4 anos, e assim, o nosso plano foi até tem mais tempo, né? Mas, enfim, até 2019 foi a última parcela do último plano de cargos e salários, ou do reajuste que ocorreu no PCS dos servidores do Judiciário Federal. Sim. Só que ano após ano a gente está perdendo para a inflação, naturalmente, né? O nosso salário está sendo corroído nesse último governo, por exemplo, nos últimos 4 anos não houve nenhum tipo de reajuste para os servidores do Judiciário Federal. Agora que se aprovou o envio para o Congresso Nacional, ainda dividido em 4 parcelas, 18%, mas nos últimos 4 anos não houve nada disso. Então a gente já teve um prejuízo ali contínuo em virtude de estar perdendo o poder de compra para a inflação. Exato. Mas além disso, a gente teve um aumento da contribuição previdenciária. Então o nosso salário foi reduzido pela inflação e foi reduzido pelo aumento da contribuição previdenciária.
Aí saiu a liminar, os colegas ficaram satisfeitos, depois caiu a liminar, os colegas ficaram um pouco chateados, todo mundo teve que devolver o valor que tinha deixado de ser pago, né, recolhido naquele momento. Só que é uma ação extremamente importante, porque lá na frente, eu acredito muito nessa tese também, porque o valor que está sendo cobrado é absurdo. Exato. A gente vai ter a perspectiva de fazer a repetição de indébito, né, de todo esse período ser devolvido com o valor que está sendo cobrado a mais. Isso é uma questão muito relevante de como é diferente o mundo dessa advocacia pública na própria Justiça Federal. Você discute um tema que é muito importante em um determinado momento, mas em razão da quantidade de processos, né, de como a União é um dos maiores litigantes do Brasil, então, e ela tem o foro especial na Justiça Federal, então são processos que andam muito devagar. Então você tem, agora mesmo a gente faz cumprimento de sentenças de processos que foram ajuizados em 2005, processos que foram ajuizados em 2007, processos ajuizados em 2011. Então, assim, é uma questão que você tem que entrar justamente para que não aconteça a decadência, né? Você não possa mais discutir o direito, e você deixa esse processo lá e acaba gerando todos esses processos. Até eu falo com os colegas, o Gustavo fala bastante comigo sobre isso, é uma poupança forçada. Doutor, tá uma poupança forçada, e aí o meu filho vai receber esse dinheiro aí, a faculdade vai estar tudo certo, talvez seja ali uma outra questão para ele poder, pra gente ficar tranquilo, comprar um apartamento. Então, assim, tem que entrar com os processos geralmente demoram bastante para ter o trânsito em julgado e permitir o cumprimento, só que você tem que entrar. E aí você obtendo essas liminares, como a gente consegue em alguns casos, né, ela já acaba conseguindo atrair os efeitos daquele processo imediatamente, e isso aí gera uma proteção, uma garantia ali para os próprios oficiais de justiça, que eles ficam muito felizes. Mas é isso, tem que esperar o trânsito em julgado para que a gente possa de fato concretizar esse direito. Então é um mundo diferente, é um mundo jurídico diferente das ações em tribunais estaduais, que ele rapidamente, 1, 2 anos, você tem ali o resultado, você tem a concretização desses processos mais simples. Os processos da Justiça Federal, de fato, são demorados, a vara é bem morosa de conseguir impulsionar o processo, né? Mas as pessoas têm tido paciência com a gente, têm entendido, já são velhos de guerra, né, nessa questão do serviço público, então eles entendem e sabem exatamente como é que funciona. Tanto que você liga para ele não, é sobre o quê? É sobre o quê? Quando você explica, ele, não lembro desse caso, finalmente, né? Então vamos lá. Então a gente está agora com vários cumprimentos, né, que a gente está executando. Tem um cumprimento agora relacionado com aquele reajuste dos 13%, dos 13,23%, que foi obtido por uma outra entidade, uma entidade generalista que antigamente representava os oficiais de justiça. Então ela obteve essa decisão importantíssima. A gente vai iniciar o cumprimento de sentença, a gente já está com os dados financeiros, a gente vai entrar com os nossos filiados para que eles possam de fato oferecer a assessoria jurídica, que é basicamente o que a gente faz. Fala assim, olha, você tem esse direito, você quer executar? A gente fala com as pessoas, eles podem optar livremente se eles têm interesse ou não. Geralmente eles têm, né? Gostam bastante do nosso trabalho, a gente já está com os senhores há mais de 5 anos, né? Então, assim, é uma questão já gerou essa amizade, essa reciprocidade. A advocacia é basicamente um exercício de confiança. Então, se você não atuar satisfatoriamente, se você não acolher as pessoas, né, você acaba de fato sendo esquecido, sendo deixado de lado. É uma das coisas até que a gente conversa bastante com servidores que são de outras entidades, que eles sempre falam isso, assim, eu nunca consegui falar com o advogado da minha entidade. Eu falo com a secretária, eu falo por e-mail, mas você foi o primeiro que eu liguei e você me atendeu no seu celular. Então, assim, isso é um diferencial que a gente tem tentado implementar, né, tanto eu quanto os meninos lá. A gente tenta fornecer esse contato próximo, falar com as pessoas, acolher elas lá no escritório quando elas têm vontade. Tem muita gente que quer ir lá pegar na sua mão. Não, videoconferência não, por favor, eu quero encontrar vocês. A gente vai lá, toma um café com a gente mostra o escritório. As pessoas ficam muito felizes, né? A gente já recebeu inúmeros lá, os próprios aposentados gostam muito de ter esse contato, né, de contribuir. São pessoas assim, os oficiais de justiça são pessoas extremamente capacitadas. Então você tem aquela pessoa ali que é um gênio, a pessoa está aposentada, aí você liga para ela, conversa um tema, ele, olha, tem esse tema aí, eu já vi sendo discutido, eu já escrevi alguma coisa, a pessoa manda um negócio assim que já está praticamente pronto, assim, uma questão revolucionária, muito importante, a pessoa manda e fala assim, olha, tá aí você conversa com a pessoa assim, sabe, tá ali aquela pessoa absolutamente ativa, absolutamente fantástica, e a pessoa está, de fato, ali, descansando, cuidando dos passarinhos dela, mas assim, é uma pessoa totalmente produtiva. Então, foi uma outra
Uma outra felicidade da minha vida foi encontrar essas pessoas assim, sabe, muito capacitadas que me impulsionam. Então eu não consigo ser um advogado mais ou menos, eu não consigo inventar uma história, alguma coisa assim, porque as pessoas sabem, os oficiais de justiça sabem do que eu estou falando. E às vezes eles sabem até mais do que eu. Eu falo, não, muito obrigado, eu vou pesquisar, vou abrir essa demanda que a gente vai fazer a consulta, vou te encaminhar tudo que a gente tem aqui para a gente poder desenvolver junto. Então assim, eu fico muito feliz nessa área que eu escolhi, nessa área que me foi oferecida lá no escritório, e eu espero estar correspondendo, né? Por enquanto, os feedbacks são bons e eu acho que está indo bem. É uma advocacia humanizada, né? Exato. Assim, de uma troca muito positiva, né? Isso é muito bom. Né? Às vezes as pessoas reclamam do médico hoje que não escuta nada e já passou remédio, né? Claro, tem médicos maravilhosos, né? Mas assim, na advocacia às vezes é isso também, a pessoa ali conta por cima e aí o advogado, não, já vou preparar aqui. E na verdade assim, às vezes tem que esperar, tem que conversar, tem que ali verificar com mais calma, tem que ouvir a opinião da pessoa, que ela sabe as dores que ela tem, né? Então isso é bem importante. E outra coisa assim, outra tese que os colegas ficaram inclusive bem satisfeitos, né, com a decisão recente referente à GAGE, né, a gratificação de atividade judiciária. Essa já saiu decisão também em outros, né, locais, inclusive para outras categorias. Quais são as perspectivas que você enxerga? Foi a sentença agora, né? Claro que vai ter reexame necessário, ou recurso da União. Mas quais são as perspectivas assim, de a gente conseguir, né, o resultado final e poder implementar esse direito tão importante para os oficiais de justiça? A gente está bem confiante com essa ação também, Gerardo, porque justamente ela nasceu de um embrião que já está consolidado, né? Uma das ações até está enfrentando uma ação rescisória, mas tem uma outra que está transitada em julgado que não foi discutida. Os auditores federais, uma outra carreira federal também, eles discutiram justamente essa mesma tese relacionada com uma gratificação que eles recebem, que é a gratificação de atividade tributária, a GAT. E lá o STJ reconheceu que essa gratificação, na verdade, foi um aumento de salário que eles receberam disfarçado. Ela foi chamada de gratificação justamente para que não sofresse a incidência de outros adicionais ou gratificações que incidem sobre o vencimento básico. Então, eles criaram uma gratificação genérica, que ela não tem correspondência a nenhuma atividade específica, que ela não tem correspondência com desempenho. Então, ela é uma gratificação genérica. Todo mundo recebe, única e exclusivamente por ser um servidor daquela categoria. Então, lá é a GAT e no Poder Judiciário tem a GAGE. No Poder Judiciário Federal tem a GAGE, gratificação de atividade judiciária, que ela é paga indistintamente a todo mundo, a aposentado, faz parte da carreira. Só que na hora que você vai analisar justamente essas questões de correspondente a desempenho, correspondente a uma atividade específica, uma atividade diferenciada, você vê que ela não preenche nenhum desses requisitos. Então, apesar dela ser entendida, chamada, né, ter o numen iuris, como se diz, né, ela ser chamada de gratificação, quando você vai olhar o que é de fato uma gratificação pela lei, ela não se encaixa. Então, com esse precedente da GAT reconhecendo que era uma chamada gratificação que foi entendida como vencimento básico, a gente lá em 2019 a gente moveu essa ação tentando aplicar a mesma razão de decidir, né, o mesmo entendimento judicial sobre a GAGE. A gente acabou de obter, agora nos últimos dias a gente obteve essa sentença e o desdobramento dela é muito importante, porque é isso, você vai aumentar muito o vencimento básico. E tudo aquilo que incide sobre o vencimento básico acaba aumentando em cascata. Então você tem, por exemplo, ali um adicional de qualificação, porque você fez uma especialização, fez um mestrado e você recebe ali 7% sobre o vencimento básico. Eu aumentando o vencimento básico com a soma justamente do vencimento básico atual com a GAGE, esse 7% que era, vamos supor, R$700, ele vai virar 1.400, ou vai virar R$1.000. Então vai ter um impacto financeiro muito relevante. A gente tem os efeitos retroativos dos últimos 5 anos, que é o que acontece geralmente nessas ações remuneratórias, elas se aplicam 5 anos para trás em razão da decadência. Então a gente consegue, da data do ajuizamento, volta 5 anos para trás e você vem calculando esses valores, esse aumento de valores em cascata em todas essas rúbricas que são dependentes do vencimento básico. Então, assim, essa ação está sendo reproduzida, de fato, em todo o Brasil, né? A gente tem diversas entidades movendo essa situação, tem muito entendimento favorável, a gente verificou alguns entendimentos desfavoráveis, só que é isso, é uma ação que, em razão do impacto financeiro que ela tem,
é muito improvável que ela seja decidida na segunda instância, né? Então a gente deve enfrentar as instâncias especiais do STJ, eventualmente enfrentar uma instância especial do STF, se for entendido que há alguma discussão constitucional, que eu entendo que não tem, então é para o STJ, como foi no caso da GAT, ser a palavra final sobre esse tema. E ele definindo no mesmo modo que ele definiu em relacionado à GAT, e como foi recente, né? Então, assim, boa parte dos ministros daquela turma que decidiram favoravelmente à GAT, eles devem estar lá ainda quando essa discussão chegar. Então, assim, a chance, a probabilidade de êxito, de fato, só aumenta quando você tem essa perspectiva. Já existe uma jurisprudência sobre gratificações genéricas no STJ. Então, a chance de que essa jurisprudência seja aplicada também ao nosso caso, justamente porque é a mesma tese, é a mesma característica das gratificações, ela é muito boa. Então, a gente está absolutamente feliz com essa tese, eu estou muito confiante de que ela pode dar certo, né? A gente deve fazer, tem algumas outras medidas que também a gente vai fazer agora, justamente fazendo requisições administrativas para que seja implementado esse direito, né, que foi reconhecido agora em sentença, e eventualmente, caso os tribunais não aceitem, né, todos os tribunais onde a gente tem filiados não aceitem, a gente deve começar a protocolar os mandados de segurança, que também foi uma outra linha que foi tomada por algumas outras entidades que conseguiram a implementação já mais rápida por meio do mandado de segurança. Sim. Então a gente já está com esse plano traçado, a gente precisa esperar um pouco mais de tempo, porque a nossa associação nacional, né, que foi criada justamente em razão modéstia à parte, né, desse bom trabalho que a gente conseguiu executar em diversas outras ações judiciais. Então, a gente é de Brasília, foram procurando o senhor, né, o sindicato, pessoas do mundo, do Brasil inteiro, tentando se filiar, falou, oh, não, eu quero me filiar, eu quero trabalhar com vocês, porque eu quero fazer essa mesma ação que você fez coletiva e individual, já que eu não posso utilizar essa sentença. E aí isso aí foi um start para a criação de uma associação nacional, né, que foi justamente a Unioficiais, que é agora a representação do Sindojus, né, nacionalmente, para que a gente possa, de fato, tentar proteger todos esses filiados. Então, para fora, como a gente tem uma limitação pela carta sindical ao DF, pelo sindicato, a gente criou uma associação forte e vibrante para que a gente consiga repetir esses mesmos sucessos, né, esses mesmos casos de sucesso dessas ações judiciais, como associação nacional, e aí a gente consegue proteger todo mundo que é filiado. Então, é um outro meio de se trabalhar, né? O sindicato ele é uma entidade um pouco diferente, né, e tem mais facilidades judiciais do que uma associação, só que esse é o meio de você conseguir proteger o maior número de pessoas possíveis, né? Com a associação nacional, buscando uma associação nacional específica dos oficiais de justiça. A gente tem algumas, só que elas são generalistas, né? Então elas acabam, como os técnicos e os analistas são em maior número, muito mais considerável do que os oficiais de justiça, geralmente eles dominam a pauta dessas outras entidades. Então aquele detalhe, aquela questão que afeta apenas ao oficial de justiça, ela acaba não tendo prioridade. Então, foi justamente isso que eu entendo, né, quando a gente já conversou anteriormente, de que foi isso que gerou o interesse da criação do Sindicato dos Oficiais de Justiça, porque é uma categoria diferente, uma categoria que tem as suas peculiaridades, uma categoria que trabalha externamente, então tem que pleitear, busca por porte de arma, por proteção específica, tem esses reajustes de indenização de transporte, já que vocês usam os bens particulares, então é uma categoria diferente. Se ela é diferente, é muito difícil você estar num grupo muito maior que não olha para as suas peculiaridades. Então, assim, eu acho que foi muito relevante a criação do sindicato e agora da Associação Nacional, porque é isso, ela é diferente, ela é única, e a gente está tentando também fazer um trabalho diferenciado, né? Justamente para as pessoas, aproveitando, como você sempre fala, daqui a pouco a gente vai ser enorme, né? Mas assim, enquanto eu conseguir, eu vou estar com o meu telefone particular disponível para todo mundo, atendendo, ouvindo. O advogado também tem essa perna de ser o psicólogo, de dar o conselho, de ser o preventivo, além da gente apenas, em vez da gente atuar apenas quando o litígio já aconteceu, né, a gente pode, de fato, orientar as pessoas para que falem, não vá por aí que isso aí pode gerar um problema. A gente faz muito essa atuação nas questões administrativas que podem gerar eventuais PADs. Então, olha, toma cuidado, formaliza que você está com déficit de pessoal no seu setor,
formaliza que você está com a sobrecarga de trabalho, não deixa essas questões passarem, porque é muito provável que a administração não tenha uma boa vontade de falar assim, não, eu entendi que você teve um problema. Então, assim, quando vier o PAD, já é uma situação difícil de reverter. Apesar de que a gente tem, de fato, bons números, né, bons resultados em PADs, né, ainda mais aquelas questões mais complexas, né? Então, mas a gente atua nessa questão preventiva, né? Então, enquanto eu puder atender os oficiais de justiça dessa forma mais próxima, mais pessoal, eu vou manter. E vou criando aí os meus braços, né? Daqui a pouco os meninos vão também estar atendendo particularmente, diretamente, os oficiais de justiça quando eu, de fato, não conseguir mais. Mas é isso. E tem para falar rapidinho aqui, uma última ação e que bem importante para os oficiais de justiça foi o reconhecimento, né, do direito ao adicional de insalubridade durante a pandemia. Né? Foi a primeira decisão nesse sentido, né, no Brasil para os oficiais de justiça. Eu queria que falasse um pouquinho até para os colegas, né, dos outros estados conhecer, saber se, né, isso aí se encaixa também para eles e como é que a gente pode fazer para proteger por meio agora da Associação Nacional, como você bem colocou, os oficiais federais do Brasil inteiro. Isso realmente é uma questão até que deixa a gente emocionado, né, Gerardo? A gente teve aqui no nosso sindicato, né, a gente perdeu pessoas próximas, né, justamente para a pandemia, para a Covid, que tiveram que continuar trabalhando e infelizmente contraíram os vírus em razão de alguma questão desconhecida ali, de alguma enfermidade específica ou, não sei, um acaso, acabaram falecendo, né? Então a gente fez essas ações, a gente conseguiu também, né, assim que chegaram as primeiras vacinas emergenciais, a gente conseguiu o reconhecimento pelo governo de que era uma categoria essencial e os oficiais de justiça foram vacinados prioritariamente aqui em Brasília, que foi uma vitória realmente muito relevante. E também, concomitantemente com isso, a gente fez a produção de um laudo particular, né, por um médico do trabalho, para que ele verificasse se havia exposição ao vírus, né, exposição ao agente patológico que gerasse o direito ao adicional de insalubridade. O laudo foi favorável, ele falou assim, olha, quem trabalha em hospital e em presídio, como é impossível você ter o distanciamento, você não tem a troca de ar necessária que era recomendada pela OMS ou por todas as outras entidades de saúde, você não tem toda essa possibilidade de ser um ambiente seguro, de que nesses locais a exposição é um nível máximo, um grau máximo de exposição. Os oficiais de justiça que continuaram encontrando 10, 15 pessoas por dia, falando com um, falando com outro, pegando assinatura no mandato, porque os oficiais de justiça simplesmente não pararam, retirando aquelas pessoas com enfermidade ou pessoas acima da idade, que eram os grupos de risco. Os oficiais de justiça continuaram trabalhando porque a justiça não para. A justiça não para, é uma atividade essencial. Então a gente entrou com o processo administrativo no tribunal para que ele reconhecesse. O tribunal foi moroso. Eu quero estudo, eu quero aquilo. A gente judicializou a demanda com essas informações, justamente falando assim, olha, o tribunal não quer decidir, a administração não quer decidir, então a gente recorreu ao judiciário. O judiciário, analisando o nosso laudo, o nosso estudo sobre os efeitos da pandemia e dos riscos e da atividade específica do oficial de justiça, deu uma sentença agora recente também, declarando de que os oficiais de justiça que permaneceram trabalhando no plantão extraordinário, cumprindo essas medidas urgentes, essas medidas prioritárias, eles fazem jus ao recebimento do adicional de insalubridade, justamente porque a atividade do oficial de justiça ela é incompatível com o teletrabalho. Então, os demais servidores do tribunal ou os próprios seguranças, né, que são pessoas os próprios médicos do tribunal que recebiam o adicional de insalubridade, eles começaram a fazer telemedicina. Então, automaticamente deixaram de receber esses valores, só que os oficiais de justiça não tinham como fazer uma telecitação, né, naquele momento inicial. Então, foi reconhecido pelo judiciário, também é uma demanda que é passível de recurso, né, de reexame necessário, mas a gente também está muito feliz porque era uma pauta assim, muito relevante para as pessoas. Assim, nossa, só eu que tenho que continuar trabalhando, eu sou a linha de frente, mas eu não tenho o respeito pelo Estado e pela administração que os enfermeiros e os médicos têm. Então, assim, eu tenho que estar lá dentro do hospital junto com o médico, dentro do presídio, junto com as pessoas, mas eu não tenho o reconhecimento pela administração. Sim. Então, foi uma das ações mais relevantes que a gente obteve essa decisão, porque é uma questão, olhando para o trabalhador,
relevantíssima. Sim. Se você vai ser exigido se arriscar, você obviamente vai ser remunerado para isso. É uma questão de justiça mesmo. O feedback que eu tive, assim, nessa ação específica, não foi assim, quanto é que eu vou ganhar, né? Vou ter uma vantagem financeira. Foi assim, agora eu me sinto assim tem um sentimento de justiça, porque eu botei a minha vida em risco. Sim. Então, que tenha pelo menos algum tipo de compensação. Né? Isso, e como a pandemia foi mundial, né? Assim, nacional, assim, tirando, a gente tem conhecimento de poucas cidades assim que não foram alvo das contaminações, então é algo que aconteceu em todos os estados. Então é muito, 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 muito provável que os oficiais de justiça estaduais, os oficiais de justiça federais de todo o Brasil consigam utilizar essa mesma tese, esse precedente. Uma ação que já tem um precedente, ela tem muito mais força do que uma tese nova. Então, se a gente fez a tese nova, a gente lançou essa perspectiva, compramos essa briga, porque é isso. Voltando àquela questão das atividades diferentes. O oficial de justiça é uma atividade diferente, então só ele que teve que ficar. Então, ele claramente tem um tratamento diferente. Seria muito provável que não tivesse essa prioridade em outras entidades. Então aqui a gente conseguiu, lançamos a tese, com esse precedente agora, a reprodução dessa tese e o reconhecimento, mesmo que tardio, dessa justiça, né, dessa recompensação deve acontecer. Então assim, a gente realmente recomenda que as pessoas busquem, né, esse processo, essa sentença e tentem realmente reproduzir nas suas entidades, aí, nas suas associações, nos seus sindicatos de oficiais de justiça, porque é isso, aqui está concretizado de que faz sentido, de que é justiça, de que se você trabalhou, você tem que ser compensado por isso. Então a gente está muito feliz com essas ações, né? Algumas de todas que a gente tem, né? A gente tem quase 20 ações coletivas, né, específicas de diversos temas relacionados com o sindicato, né, Gerardo? Essas são as 3 mais relevantes assim, que a gente trouxe agora, porque de fato saiu, concretizou. Sim. Era uma tese até desacreditada, algumas pessoas não tem como, por causa disso, daquilo, mas quando você vê que o trabalho funciona, aí você realmente revigora, né? Revigora, vamos para a luta, vamos em frente, porque agora a gente está bem, agora a gente vai conseguir. É um ânimo bom para o pessoal. Demais. Né? Celton, obrigado pela sua presença aqui, né? Um bate-papo com certeza muito esclarecedor, né? Para todos os telespectadores aí que estão ouvindo, os oficiais de justiça do Brasil inteiro. Te parabenizar por esse trabalho, né? Que é um trabalho tão sensível, tão delicado e com a dedicação toda que você tem de fazer esse acolhimento dos oficiais. Muito importante para todos nós. Né? Muito obrigado, Gerardo. Assim, eu te tenho como um grande amigo, a gente está sempre junto nessa luta e todos os oficiais de justiça é isso. Assim, eu sou bem aberto, né? Então qualquer tipo de dificuldade, de problema que você esteja passando, né? Você, os seus familiares, por favor, nos procurem, que a gente vai tentar dar a melhor solução, a melhor ajuda possível que a gente conseguir. É isso aí, muito obrigado. É isso aí, pessoal. Hoje conversamos aqui com o Rucielton Barroso, advogado da Unioficiais, né? Sindojus DF Unioficiais, da Unioficiais BR, sindicato, e a Associação Nacional, que faz esse atendimento tão individualizado dos oficiais de justiça e com inúmeras vitórias já para beneficiar os colegas no país inteiro. Foi um prazer estar aqui com vocês. Um forte abraço. Até a próxima.